Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. É zebra? O Fluminense é zebra? Que seja. A zebra tá na semifinal, tá tirando onda. É um dos 4 clubes que estão disputando o título da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Tido como zebra, tido como o pior dos brasileiros que estão na Copa, blá blá blá. Tá lá o Fluminense, um time operário, um time comprometido com a marcação, um time que tem um banco cujos jogadores entram e mudam a história do jogo. E um time que tem um treinador que muitas vezes pode falar demais, porém é um cara que foi tido como ultrapassado, um cara que foi tido como irrelevante e tá aí fazendo a história mais bonita dessa Copa do Mundo de Clubes. A gente pode citar aqui feitos extraordinários de vários clubes. O próprio Al Hilal, que chegou até onde chegou e, por mais que tenha um investimento, seja um projeto de Estado tal, ainda é o Al Hilal. E comparando com o Fluminense, por mais que o Al Hilal tenha mais jogadores caros, tenha um investimento, orçamento 70 vezes maior que o Fluminense é mais time, o Fluminense tem mais história. E o Fluminense tinha mais torcida no estádio, tinha mais gente apoiando. O Fluminense está escrevendo a história mais bonita desse Mundial. Se vai ser campeão ou não, agora está mais perto do que antes. É muito simples dizer que não vai ser campeão, porque do outro lado estão os times mais fortes, desse lado a zebra vai pintar. Eu concordo. Eu concordo que do chaveamento do Palmeiras, do Fluminense, do Chelsea, é o lado mais fraco. Mas isso é a classificação dos times que determina. O Manchester City perdeu para esse Al Hilal. E o Fluminense foi lá e ganhou do Al Hilal. E o Fluminense está nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Eu tenho certeza que nem o torcedor mais otimista do Fluminense diria que o Fluminense estaria entre os 4 melhores. Nem o mais otimista. Então não há por que se incomodar com esse estereótipo de zebra, porque o Fluminense continuará sendo zebra. Do outro lado, PSG e Bayern. Um deles vai passar. Do outro, Real Madrid e Borussia. Um deles vai passar. Numa suposta semifinal entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, quem for para a final, é claro que é o favorito. Seja diante do Chelsea, seja diante do Palmeiras, seja diante do Fluminense e fosse contra o Al Hilal. Não há por que simplesmente rechaçar esse estereótipo de zebra. Continue sendo zebra, Fluminense. Palmeiras, Chelsea, vão fazer a sua parte daqui a pouquinho. Agora, repito, não há limites para esse time do Fluminense. Não há limites para o time comandado por Thiago Silva dentro de campo. Hoje, o John Arias não fez uma partida espetacular, mas ainda assim é um jogador fantástico que pega a bola debaixo do braço e simplesmente comanda esse time do Fluminense. E o que dizer de Hércules, a força, invocando aí o grande guerreiro, o grande herói da antiguidade, Hércules, invocando a força desse ser mitológico e mitando na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Hércules, a segunda vez que ele entra é a segunda vez que ele decide. Uma contratação que chegou ali no apagar das luzes, ninguém viu, desconhecido, veio do Fortaleza, às vezes nem titular no Fortaleza era. E chegando no Fluminense fez o gol da classificação contra a Inter de Milão, fechando a classificação. E hoje o gol da classificação diante da competitiva equipe do Al Hilal. A gente falou aqui, desmerecer o Fluminense agora é muito fácil. Porque pegou um Inter de Milão em crise, pegou um time saudita, eu quero ver... Eu acho que já deu esse discurso do eu quero ver quando pegar A, B, C. É Marrocos. Hoje eu li também. É o Marrocos da Copa do Mundo passada. Marrocos esteve entre os 4 melhores. O Brasil não esteve. Marrocos esteve entre os 4 melhores. A Alemanha não esteve. A Inglaterra. Então, assim, parar com esse desperdício de tempo, de desvalorizar o que o Fluminense fez até agora. E o torcedor do Fluminense, agora eu vou interromper aquela ideia do tem que ficar orgulhoso pelo que fez até aqui. Não. Quem tem que ficar orgulhoso pelo que fez até aqui é o torcedor do Flamengo, é o torcedor do Botafogo, até porque foram embora. O torcedor do Fluminense já não tem mais que ficar orgulhoso pelo que aconteceu até aqui.
Principalmente porque, dependendo do que acontecer daqui a pouquinho entre Palmeiras e Chelsea, a classificação para a final da Copa do Mundo é realidade. É mais do que realidade para o tricolor das Laranjeiras. Vamos lá, se o Palmeiras passar pelo Chelsea, Fluminense e Palmeiras. Ano passado, o Fluminense estava brigando para não cair para a Série B. O Fluminense, dentro do Allianz Parque, ganhou do Palmeiras, com o gol do Serna. O Fluminense venceu o Palmeiras 2 vezes no ano passado. 2 vezes no ano passado. Um com o gol do Arias no Maracanã e o outro com o gol do Serna na última rodada que garantiu ao Fluminense a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Do drama do quase rebaixamento a estar entre os 4 melhores clubes do mundo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Quem diria que essa seria a história do Fluminense? Talvez muitos dissessem que essa seria a história do Botafogo, depois de ter vencido o Paris Saint-Germain. Talvez muitos dissessem que essa seria a história do Flamengo, afinal de contas, né? O Flamengo venceu o Chelsea, foi o líder do grupo e tal, e o destino quis que o Flamengo pegasse um Bayern de Munique, e o destino colocou Palmeiras e Botafogo frente a frente numa rivalidade que já vem desde 2023, e hoje Palmeiras pega o Chelsea e podemos ter uma semifinal brasileira, ou seja, podemos ter um brasileiro na final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E repito, antes que se desmereça a campanha do Fluminense, vamos parar para pensar quem estava do outro lado. A vice-campeã da Champions League. Se no âmbito europeu, as 2 equipes que fazem a final da Champions não devem ser consideradas como bichos papões, aí a gente vai considerar quem? O Borussia? O Chelsea? Vai considerar quem? O Benfica? A Inter de Milão foi finalista. A Inter de Milão eliminou o Barcelona numa vitória espetacular. E o Fluminense despachou a Inter de Milão. Nessa chave tinha a Inter de Milão, nessa chave tinha o poderoso Manchester City. A Inter de Milão foi eliminada. O Manchester City tomou 4 gols desse time do Al Hilal. Time esse que foi controlado durante o primeiro tempo pelo Fluminense. E por mais que tenha pressionado, por mais que tenha empatado o jogo, o Fluminense, através do Hércules, foi lá e fez o gol da vitória. É comemorar, é curtir o momento, mas não tem essa pro tricolor não, de até aqui chegamos e tá muito bem, vai chegar no Brasil com moral. Não, agora é ir até o fim. Agora é disputar o título da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Não interessa quem passe para a semifinal, seja Palmeiras, seja Chelsea. O Fluminense pode não ser favorito e talvez não vá ser. Se nós olharmos o orçamento, se nós olharmos o elenco, se nós olharmos tudo, o Fluminense é o azarão. Concordo, o Fluminense é Marrocos da Copa do Mundo passada. O Fluminense é Marrocos. Marrocos não foi campeão, foi a poderosa Argentina. O Fluminense pode até não ser campeão, mas que tem tudo para chegar na final. E aí, meus amigos, na final é um jogo só, 11 contra 11, 90 minutos, moral lá em cima, e o rival, por mais que seja mais forte, da chave mais forte, vai olhar para o Fluminense e vai pensar o seguinte: esses caras, eles já aprontaram em muito nessa Copa do Mundo. Não dá para ir de peito aberto para cima deles, não. Porque o Fluminense está mostrando que no futebol tudo é possível. Tudo é possível, inclusive o improvável, porque não tem impossível para esse time do Fluminense. É uma história que, obviamente, está emocionando os torcedores do tricolor do Rio de Janeiro e serve de exemplo para todos os outros clubes do Brasil. Mais do que competir, é preciso acreditar na própria força. É preciso entender que no futebol, como disse o Rogério Volg, é a arte do possível. E o Fluminense mostra que tudo é possível àquele que crê, àquele que trabalha sério e àquele que tem humildade. Continue sendo a zebra, Fluminense. Continue sendo o Marrocos, Fluminense. Você pode ir longe. Eu fico por aqui.